uma das principais funções do Espírito Santo é capacitar o povo de Deus para cumprir a grande comissão. O que é a grande comissão? É a ordem de Jesus para nós irmos por todo o mundo e pregarmos o Evangelho a toda criatura, ensinando a guardar tudo que Jesus ordenou, correto? Então essa é a grande comissão e ela só pode ser realizada através da capacitação do Espírito Santo. Então nosso tema é a grande comissão e o poder do Espírito Santo. Nosso texto básico, melhor, está em Atos 1:8, e muita gente vai saber dizer de cor, que diz, e vocês receberão poder, Jesus falando, para os discípulos, antes de ascender aos céus, ele diz, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria, e também até nos lugares mais distantes da terra. Então essa é uma das grandes promessas de Jesus, que se cumpriu 40 dias depois de ele ter falado, e o Espírito Santo continua liderando a igreja nessa tarefa. Nós não andamos sozinhos, não fazemos nada sozinhos. As decisões que tomamos são decisões que buscamos a orientação do Espírito Santo, e isso era uma prática da igreja primitiva. Se nós olharmos, por exemplo, Atos capítulo 15, foram reunidos os apóstolos em Jerusalém para discutirem algumas questões teológicas, e quando eles escreveram o resultado daquele concílio, eles começaram assim, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, isso e aquilo. Então, olha só que é interessante, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então, a igreja ela seguia literalmente a orientação do Espírito Santo. Então, queridos irmãos, olha só, nós sabemos que a grande comissão é o chamado de Cristo para que a igreja, ou a sua igreja, leve o Evangelho a todas as nações. O que eu estou dizendo aqui parece um pouco estranho, porque não somos uma igreja grande, não somos ricos e, digamos, abastados, mas falamos em pregar o Evangelho em todos os cantos da terra. Mas, veja só, nós estamos ainda em crescimento. E não pensem que nós não poderemos alcançar lugares distantes, porque já estamos alcançando. Temos o Roger lá nos Estados Unidos, que está trabalhando, está lá apacentando o rebanho de Deus, e se Deus permitir que eu vá, logo eu irei para participar da ordenação dele. E temos sonhos, temos desejo de plantar novas igrejas, revitalizar outras igrejas, para que o Evangelho continue se expandindo. Então, não devemos estranhar, porque o chamado é grande, só que nós não faremos na nossa força, faremos na força do Espírito Santo. E por isso, aqueles 11 discípulos, que a princípio eram acovardados, medrosos, assustados, depois que receberam a unção do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, eles se tornaram testemunhas corajosas. E a história diz que Tomé, que duvidava, o duvidoso, foi para a Índia. Tiago veio para a Espanha, que era considerado o fim do mundo na época. E assim por diante. Paulo viajou por todo o mundo, dali da bacia do Mediterrâneo. Alguns cogitam que ele esteve inclusive na Inglaterra, na Irlanda, o que é bem possível, mas não temos material que prove isso. Então, veja só, se nós quisermos, debaixo da orientação do Espírito Santo, nós podemos pregar o Evangelho em todas as partes da terra, e nós iremos em nome de Jesus. Então, sem dúvidas, esta é uma missão que ultrapassa fronteiras, ultrapassa culturas e gerações, pois o plano de Deus foi sempre alcançar toda a humanidade com a mensagem da salvação. Então, é plano de Deus, é a vontade de Deus, é o querer de Deus. E nós sabemos que operando o Senhor, quem impedirá?
Então, se ele quiser fazer, ele faz. Quando eu era um jovem de 25 anos, sem muita noção, sem muita experiência ou sem nada de experiência, Deus me chamou para ir para os Estados Unidos e plantar uma igreja lá. Plantamos a igreja, trabalhamos 13 anos, ganhamos muitas almas para Jesus. Foi um período maravilhoso, extraordinário. E eu era apenas um jovem de 25 anos. Claro que depois, cada ano, eu fui envelhecendo. Então, queridos, essa tarefa não pode ser realizada apenas com esforço humano, mas precisa de estratégias e também precisa de boas intenções. E, na verdade, nós precisamos ainda de algo maior, que é o poder do Espírito Santo. E só para lembrar, o Espírito Santo é Deus. E ele veio justamente para isso, para que capacitasse a igreja a levar a cabo a obra que Jesus veio iniciar. Então, de fato, antes de ascender aos céus, Jesus deixou bem claro que os discípulos deveriam tentar cumprir, que eles não deveriam tentar cumprir essa missão sozinhos. Jamais. Ele os instruiu a esperar pelo revestimento de poder que viria do alto, ou seja, do Espírito Santo, né? Pois somente através dele poderiam ser testemunhas eficazes. E isso foi tão verdadeiro que quando Pedro pregou o primeiro sermão, 3.000 pessoas aproximadamente se converteram. Então, sem o Espírito Santo, a igreja não teria a ousadia, a direção e a capacitação necessária para transformar o mundo. Repetindo aqui as palavras de Jesus de Atos 1:8 mais uma vez, mas recebereis, querem por favor dizer comigo, por nós fazermos um coral? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A propósito, meus queridos irmãos, essa promessa não era apenas para os apóstolos do primeiro século, mas para todos os cristãos ao longo da história. E a grande comissão, ela continua em vigor, ela não parou. Nós precisamos, senão, veja só, não faria sentido nós estarmos aqui. Não faria sentido, por exemplo, o Carlos aprender um instrumento, o Bob aprender a reger o coral, nós nos reunirmos aqui, se não houvesse esse chamado para evangelizarmos. Por quê? Porque um dia Cristo voltará e ele vai restaurar todas as coisas. Mas é claro, vai haver um grande julgamento e ele vai definir aonde nós passaremos a eternidade. Então, enquanto Cristo não volta, nós vamos pregando o Evangelho para que todos ouçam e possam tomar a sua decisão. Nesse sermão, nós veremos então como a liderança do Espírito Santo é essencial no cumprimento dessa missão e como ele nos equipa para sermos testemunhas eficazes de Cristo, levando sua mensagem a cada canto da terra. Amém? Nossos tópicos hoje à noite serão 3. Primeiro, a grande comissão, chamada universal. Segundo, o poder do Espírito Santo para testemunhar. Terceiro, a igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que avança. Deus seja louvado. Então, nosso primeiro tópico, a grande comissão, um chamado universal. Mateus, capítulo 28, verso 19, é onde nós vemos mais claramente a grande comissão que diz, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está claro para nós. Então, Jesus comissionou os seus discípulos a pregar o Evangelho a todas as nações. Todas. E não há nação hoje no mundo onde o Evangelho não tenha sido pregado. Talvez não tenha sido pregado a todos os habitantes, mas não há país onde não exista a presença do Evangelho. Existem organizações com 25 barcas e navios levando ajuda humanitária por todo o mundo. Existem empresas com 2 aviões cargueiros desses grandes, a gente diz Boeing, né, mas tem outras marcas, né? E tendo ao todo em torno de 25 aeronaves para levar o Evangelho, levar ajuda humanitária, para que o Evangelho seja pregado.
Então, nós não devemos achar, porque a gente não vê tudo acontecendo, que o Espírito Santo não esteja atuando ou trabalhando. E, queridos, esse chamado não foi apenas para os apóstolos, mas para nós. E não sei aqui entre nós se alguém se sente chamado para ir para outro país. Houve um momento, esse foi no ano de 1995, que eu me senti chamado para ir para outro país. E as pessoas não acreditaram. Mas em 99 aconteceu. E não sei se era coragem ou se... Não, uma coisa eu sei que era de Deus. Porque, diga-se aqui de passagem, eu sou bem do interior, cresci com os índios, estudei com os índios, nunca fui da cidade. Foi com 18 anos que eu cheguei na cidade e fui conhecer o que é pizza. Então, meus irmãos, o evangelho precisa alcançar, veja só que interessante, Jerusalém, que é a nossa cidade, Judeia, que é a nossa região, Samaria, que são os grupos excluídos, e só lembrando que nós temos aqui os surdos, que são realmente, diante da sociedade, um grupo excluído, porque ninguém praticamente da sociedade consegue falar Libras. Então, por isso que eles têm esse grupo e tal, e aqui eles recebem a mensagem do Evangelho, e curiosamente, praticamente não há igrejas com ministério de surdos. Há lá uma pessoa fazendo Libras na tela lá e tal, na frente e tal, mas ministério de surdos é raríssimo. Praticamente não tem. Então, os grupos excluídos e também os confins da terra, que é todas as nações. E a nossa missão é tripla. Nossa missão é pregar, discipular e batizar. E digo para você com toda certeza que onde a igreja chega, sempre ela faz a diferença na vida das pessoas. Veja só, não basta apenas anunciar o evangelho, devemos acompanhar os novos convertidos, ensinando-os também a obedecer a Cristo, que é ensinar a guardar tudo que Ele ordenou, e esta questão vai trazer transformação de vidas. E diga-se aqui de passagem que a grande comissão também não é uma opção, ela é um mandamento. Devemos sair da nossa zona de conforto e alcançar os perdidos para Cristo. Billy Graham, que é considerado o maior evangelista de todos os tempos, e considerado também o homem que mais viu pessoas face a face no mundo em toda a história, ele disse o seguinte: a grande comissão não é um convite para ser considerado, mas uma ordem para ser obedecida. Por último, queridos, o evangelho não é para ser guardado, mas para ser proclamado até os confins da terra. Quantos podem dizer amém? Amém? Então temos ainda diante de nós um chamado, um convite, uma ordem para nós irmos adiante e pregarmos o evangelho. Vamos mandar o pastor Valdir, amém? Não, vamos todos nós, né? Todos nós pregar o evangelho. Para o vizinho, para a vizinha, para o guarda do condomínio, para quem aparecer na nossa frente, mas claro, de maneira conveniente, né? Queridos, o nosso segundo tópico é o poder do Espírito Santo para testemunhar. Já falamos, vamos repetir Atos 1:8, que diz: mas recebereis poder ao descer o Espírito Santo, ou sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas. Então, veja só, o que acontece quando uma pessoa tem o poder do Espírito Santo? Naturalmente, o que ela faz? Ela fala de Cristo para outras pessoas. É claro, né? Dá para nós entendermos, né? Agora, veja só, por que nós... Interessante, vamos fazer aqui uma distinção. Ser salvo através do Espírito Santo, ou receber o Espírito Santo ao ser salvo, é uma coisa. Então, a gente se converte, o Espírito Santo vem habitar em nós, perfeito. Nada de errado, a pessoa é salva e tudo mais. Agora, ser cheio do Espírito Santo é outra questão. E às vezes a gente pensa que é a mesma coisa. E muita gente diz que é a mesma coisa, mas não é. Porque senão não faria sentido Paulo dizer: enchei-vos do Espírito. Me entendem?
Então, encher-se do Espírito, por exemplo, vamos dar um exemplo de um balão aqui, um exemplo bem simples. Um balão ele pode estar cheio, correto? Mas se você quiser, você consegue colocar um pouco mais de ar antes de ele explodir, né? Então dá para ser cheio, mas dá para ser mais cheio e mais cheio ainda. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós naturalmente iremos falar de Jesus para outras pessoas. É como uma fonte que você não pode conter. Então, aquilo que nos enche é disso que nós falamos, porque a Bíblia fala bem claro que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se está cheio do Espírito Santo, o que vai brotar é o Evangelho. Veja só, o Espírito Santo é quem capacita, convence e transforma os corações. Então, às vezes, a gente até quer falar porque surge uma oportunidade. A pessoa vem e nos pergunta alguma coisa, mas quando a gente vai tentar, a gente fracassa. Por quê? Porque está vazio. Não sabe... lembra de um texto, mas não consegue recitar, não sabe tal o endereço e tal. E lembra da irmã Maria, acho que eu vou ligar para ela. Ela diz, não, faz o seguinte, vai lá, fala com o pastor. Então, o Espírito Santo ele nos capacita, é necessário a gente entender que nós precisamos de uma capacitação para falar de Jesus. E como que isso acontece? Primeiro, o Espírito Santo nos dá coragem. Então, os discípulos, antes medrosos, tornaram-se intrépidos evangelistas após o Pentecostes. Lembram quando Jesus foi preso? Todo mundo fugiu, todo mundo correu. Até Pedro, que deu uma espadada lá, cortou a orelha de um soldado, depois ele... E quando ele foi lá, meio perto, lá para dar uma espiada, o pessoal apertou ele, ele negou Jesus 3 vezes. Não conheço esse cara, nunca vi. Então, eles eram ainda medrosos, tímidos, e quando a coisa apertava, eles não iam adiante. E o que acontece? Acontece que depois que Jesus morre, ressuscita, aparece entre eles aproximadamente um período de 40 dias, e aí, lá pelo 40º dia, Jesus chama eles, e ele vai subir aos céus, e ele diz então, olha, vocês não saiam de Jerusalém antes que sejais revestidos de poder. Veja só, lá no final dos evangelhos, Jesus já tinha ressuscitado, aparecido para eles, e ele soprou sobre os discípulos e disse, recebam o Espírito Santo. E ali eles receberam o Espírito Santo. E no dia de Pentecostes, o que aconteceu? Eles receberam, foi um revestimento de poder. Claro que os novos receberam as duas coisas juntas, mas os discípulos já tinham recebido o Espírito Santo antes. E agora eles receberam então um empoderamento do Espírito Santo para que continuassem aquilo que Cristo tinha começado. Então, em primeiro lugar, o Espírito Santo ele nos dá coragem. Em segundo lugar, o Espírito Santo ele nos direciona. Por exemplo, Atos 8 e 29. 8 e 29, nós vemos o Espírito Santo falando no ouvido do Filipe. Vai para a faixa de Gaza lá onde tem guerra, que está deserta. Só que Filipe estava realizando uma campanha evangelística em Samaria, e as pessoas estavam se convertendo assim de rodo. As pessoas estavam sendo curadas, libertas de espíritos malignos, e a Bíblia diz que havia grande alegria naquela cidade por causa daquele avivamento que Filipe levara. E de repente ele ouve a voz, vai para a estrada de Gaza que está deserta. Ele poderia pensar, poxa, mas tanta coisa boa está acontecendo aqui, agora vem uma voz e diz, vai para a faixa de Gaza que está deserta. Não faz sentido, deve ser a voz do demônio. Mas não era a voz do Espírito Santo. E quando ele chega lá, então, está passando o eunuco que estava voltando de Jerusalém para a África, tinha vindo adorar, estava lendo a Bíblia, o Espírito novamente falou para ele, olha, aproxima do carro. Ele se aproximou e viu que ele lia o profeta Isaías, ele aproveitou o ensejo e disse, entendes tu o que lê? E ele disse, como que entenderei se ninguém me explicar? E subindo no carro, então, explicou, e ele se converteu. Logo chegando adiante, ele disse, olha, tem água aqui, o que impede que eu seja batizado? E
foi então batizado por Filipe, e a Bíblia diz que ele seguiu o seu caminho gloriosamente, felizmente, alegremente e tal. E o Filipe, sabe o que aconteceu? Transladado para Azoto, que eu não sei onde fica. Outro lugar. Mas sim, foi transladado. Então, o Espírito Santo nos direciona. Nas viagens missionárias de Paulo, por exemplo, tem fatores ou tem histórias onde o Espírito Santo guia para uma certa direção, mas ele também proíbe, diz, olha, não vá para tal região. E você pensa assim, poxa, estou querendo pregar o evangelho em Ponto, Mísia, Bitínia e tal, e o Espírito Santo não quer? Como assim? Deve ser o diabo. E não era o Espírito Santo. E naquela noite Paulo teve um sonho, uma visão, e ele viu um homem da Macedônia que dizia, passa a Macedônia e ajuda-nos. E ele entendeu que o Senhor chamava eles para entrarem pela primeira vez na Europa, que foi a cidade de Filipos. E lembram da conversão do carcereiro? Então foi nessa circunstância. Então, em primeiro lugar, o Espírito Santo nos dá coragem. Segundo, ele nos direciona. Terceiro, o Espírito Santo convence. Veja só, nenhuma eloquência humana pode converter alguém. Somente o Espírito Santo pode tocar os corações. Lembram de João 16, verso 8, quando Jesus disse, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nós falamos, mas quem convence é o Espírito Santo. Um autor e pastor do passado, século passado, que eu sempre cito aqui, ele tem algo muito interessante a dizer sobre isso, que é A.W. Tozer. Olha só, que interessante o que ele fala. Se o Espírito Santo fosse retirado da igreja hoje, 95% do que fazemos continuaria e ninguém notaria a diferença. Mas se ele fosse retirado da igreja primitiva, 95% do que faziam pararia imediatamente. Essa frase é chocante. É chocante, irmãos, de verdade. Porque ela simplesmente é verdade. Se o Espírito Santo fosse tirado hoje da igreja, 95% das pessoas não perceberiam que ele não está mais conosco. E a gente continuaria fazendo cultos e tal, e tal, e tal. Por quê? Porque as igrejas estão acostumadas a fazer as coisas na rotina, no automático, sem pedir a orientação do Espírito Santo, sem buscar o Espírito Santo, sem considerar que ele é Deus. Mas não era assim na igreja primitiva. Se ele fosse tirado, 95% do que eles faziam pararia imediatamente. Pararia. Então, amados, meditem sobre isso. Essa frase é muito conhecida nos Estados Unidos, muito citada pelo Dr. Art Kendall, que foi pastor da igreja de Westminster, em Londres. E é uma grande verdade. Por último, o cumprimento da grande comissão sem o poder do Espírito Santo é apenas ativismo religioso sem transformação real. Não adianta de nada. Olha, nós estamos em fevereiro, em maio nós teremos batismo. Já tem candidatos, mas são poucos. Então eu quero conclamar a igreja a orar e buscar ao Senhor para que nós tenhamos pelo menos 10 candidatos, irmãos, para serem batizados. Porque senão nosso trabalho não faz sentido. Não faz sentido. Se nós estamos aqui trabalhando, suando, se esmerando e tal, temos que ter resultados. Porque senão corre o risco de nós estarmos trabalhando e não acompanhando a liderança do Espírito Santo. E se nós estivermos seguindo a liderança do Espírito Santo, sabe o que vai acontecer naturalmente ou automaticamente? Salvação de almas. E nós temos que encarar isso de frente. Se o tempo passa,
os meses passam e almas não se aproximam do Salvador, é sinal de que nós estamos malhando ferro frio. Então, pense, ajude o pastor, por favor. E um pastor que a igreja não cresce, não tem muita... Os irmãos sabem, né? Então, orem pelo seu pastor. Orem pelos evangelistas, pelos músicos, pelos recepcionistas, pelos irmãos da cozinha, todos os irmãos, para que juntos nós possamos semear e Deus venha dar o crescimento, amém? Terceiro e último lugar, a igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que avança. É uma igreja que avança. Imagina, Lennon, você tem seu comércio, seu negócio e tal, só que nunca vai a lugar nenhum. Você abre e fecha todos os dias. E você... Até o Rodrigo me citou a série dos... Como que é o nome, Rodrigo? A série Os Gigantes da... Perdão, eu sou meio surdo. Gigantes da Indústria. Tem um momento lá em que o Francesco Matarazzo chama os irmãos e ele faz as contas e diz, não, isso não está certo. Não, nós temos que fechar as portas porque não está dando lucro, não está pagando as contas. E os irmãos não querem vender a fábrica de banha. Até que chega um momento, eles vêm lá para conversar e os irmãos dizem, não queremos vender a fábrica. Ele diz, a fábrica já foi vendida. Porque não estava dando lucro. Entende? Então, a igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que avança. Tudo que nós fizermos tem que crescer, tem que frutificar, senão não faz sentido. Então, Atos 4:31, olha só que interessante, eles foram perseguidos, foram proibidos de falar de Jesus, mas foram se reuniram e olha só, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e foram todos cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Mais uma vez, frisamos aqui, quando estamos cheios do Espírito Santo, nós falamos com ousadia da palavra de Deus. Então, amados, a pergunta é, por que a igreja primitiva crescia? Por quê? Porque a igreja primitiva era uma igreja que estava cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. Eles, vejam só, em primeiro lugar, Atos 2, 14, 41, eles pregavam com coragem, com ousadia. Então, Pedro, por exemplo, antes covarde, é claro que ele ia me bater se eu falasse isso na frente dele. Pregou e 3.000 se converteram. Imagina, sabe aquele cara vacilão, que toda hora dá uma bola fora? Às vezes ele acerta até, mas ele está sempre assim, para lá e para cá, e todo mundo, né, tinha que ser o Pedro. Só que de repente Jesus já não está mais com eles e o Pedro abre a boca, porque o pessoal está perguntando, o que está acontecendo com esse pessoal aí, com esse barulho e tal, falando em outras línguas e tal e tudo mais. Disse, olha, quero que vocês entendam, o que está acontecendo é o cumprimento da profecia do profeta Joel, capítulo 2, verso 28 e tal. Ele não falou isso porque na época não tinha capítulos e versículos, só veio acontecer no ano 1300 e 1500, tá? Estou ilustrando. Então, capítulos 1200, versículos 1500, 1300, não, 1300, depois de 1500. Então, ele disse, esse é o cumprimento da profecia do profeta Joel, que diz que nos últimos tempos eu derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e até sobre servos e servas eu derramarei do meu espírito. Então, olha a coragem de Pedro. E não só coragem, mas também ele se tornou intérprete das Escrituras, interpretando o cumprimento da profecia de Joel.
Segundo lugar, eles demonstravam o poder de Deus, capítulo 3 de Atos, versos 6 a 9. Todos lembram da cura do coxo que ficava na porta chamada Formosa. Pedro chegou e disse, olha, ouro e prata eu não tenho, mas aquilo que eu tenho, em nome de Jesus Cristo eu te dou. Aquilo que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo. Levanta e anda, e o homem, bum! As pernas e os tornozelos se firmaram e ele começou a caminhar, andar, e entrou no templo saltando e glorificando a Deus. E as pessoas perguntavam, mas não é esse o cara que estava parado lá, aleijado? Como é que ele está agora pulando e saltando? O que aconteceu? E se juntaram ali ao redor de Pedro novamente. E Pedro disse, o que vocês estão achando aí, hein? Claro, não foi isso que ele falou. Mais uma vez ele prega o evangelho e quase 5.000 pessoas se convertem. Imagina, irmãos. Hoje nós pregamos 5.000 sermões e um se converte. Então, pregavam com ousadia, demonstravam o poder de Deus. Terceiro lugar, viviam em unidade e amor. Atos 4, 32 a 35 diz que a igreja era um testemunho vivo da transformação de Cristo e a sociedade tinha os primeiros cristãos em autoestima por causa do estilo de vida que eles tinham. Então, que o mundo possa nos conhecer pelo nosso estilo de vida, pela forma como nós vivemos, pela forma como nós testemunhamos a Cristo. Um britânico que viveu nos Estados Unidos, foi muito conhecido, influente, um pastor que falou muito sobre avivamento, chamava-se Leonard Ravenhill. E um dos seus livros mais conhecidos é o livro Por que Tarda o Avivamento? Ele diz o seguinte: a igreja que não é cheia do Espírito Santo é uma igreja que morre. Que morre. E se vocês olharem ao nosso redor aqui na região de Interlagos, tem várias igrejas, inclusive igrejas batistas que estão morrendo. E aqui está a razão, irmãos. A igreja que não é cheia do Espírito Santo é uma igreja que morre, mas a igreja que é cheia do Espírito Santo é uma igreja que cresce. É uma igreja que se estabelece, é uma igreja que prospera, que vai adiante, que almas são salvas, que batismos são realizados, que vidas são transformadas, onde pessoas são cuidadas. Por quê? Porque tem o Espírito Santo. Essa é a diferença. Então, a igreja que não é cheia do Espírito Santo é uma igreja que morre. Porém, quando uma igreja moderna se rende ao Espírito Santo, ela volta a experimentar esse poder transformador. Em último lugar, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela jamais fica estagnada, mas avança, levando a luz de Jesus às nações. Mas ela nunca fica estagnada. Como eu disse, em maio teremos batismo. E tomara que não fiquemos isolados, estagnados, parados, mas que possamos ir adiante e falar de Jesus para as pessoas, para que elas sejam também transformadas e venham a receber o batismo. Para nós concluirmos, uma breve palavra. A grande comissão é uma ordem para cada cristão, mas só pode ser cumprida no poder do Espírito Santo. Sem ele, nossa evangelização será apenas esforço humano, sem frutos duradouros. Essa é uma triste realidade. Então, como se diz aí no jargão dos peritos em crescimento de igreja, a porta do fundo da igreja às vezes é maior do que a porta da frente. Então, temos que ser cheios do Espírito Santo. É claro que isso não é tudo, mas eu diria que é a maior parte. É a parte mais importante, é sermos cheios do Espírito Santo. E tem mais, Mateus 28 e 20, Jesus disse que ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E se Jesus está conosco, queridos, a igreja precisa ser triunfante, porque ele disse, olha, eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela.
Então, se Cristo está conosco, a igreja vai triunfar. Hoje de manhã, por exemplo, a igreja estava... esse corredor aqui não tinha espaço para colocar mais cadeiras. E olha, hoje à noite, como a igreja está bonita também. Quando nós começamos há quase 2 anos, não eram tantos os irmãos. Mas o que nós entendemos é que Deus nos chamou para trabalhar. E ao trabalharmos, Cristo vai a cada dia acrescentar mais pessoas a essas cadeiras que estão vazias. Quantos creem assim? Então, por isso que nós estamos aqui trabalhando, não porque a gente não gosta de cinema, de shopping, e aí a gente vai para a igreja. Não é por isso. Nós estamos aqui porque nós temos um chamado claro, e nós estamos cheios do Espírito Santo, e Ele nos impulsiona, porque do contrário, muitos aqui tiveram uma jornada de trabalho incrivelmente pesada, mas aqui estão. Os irmãos me entendem? O que nos proporciona? O que nos impulsiona? A força do Espírito Santo. Então, queridos, devemos buscar diariamente a plenitude do Espírito e permitir que Ele nos use para impactar vidas e também para transformar nações. Última frase. A igreja que depende do Espírito Santo cumpre sua missão e transforma o mundo para a glória de Deus. E é essa igreja que nós queremos ser, amém?